Boa noite, amigas e amigos, irmãs e irmãos. Estamos no 5º dia de nossa Conferência das Famílias. Tem sido maravilhoso estes dias sermos agraciados com diversas palestras, com temas tão relevantes para a nossa convivência familiar. E hoje, no 5º dia, nós estaremos refletindo sobre o que importa como um legado às gerações. Como nós, famílias desta geração, podemos projetar um legado para as próximas gerações de famílias. Então, sobre esse tema, estaremos ouvindo a crise moral familiar a ser ministrada pelo presbítero Lori Viana. Boa noite, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor na Conferência das Famílias. E hoje nós vamos estar meditando um pouco da palavra e aprendendo sobre um tema muito importante. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que a gente estivesse orando, agradecendo a Deus por esse momento de estarmos juntos. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pedimos a Ti, Senhor, que direcione esse momento que teremos, Senhor, de estudo, de pregação da Tua palavra, de meditação na Tua palavra, e que Teu Espírito venha, Senhor, a cada momento nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que possamos nos arrepender do que temos feito errado e nos acertar contigo. Ó Pai, nos ministra, Senhor, durante toda essa noite, e tudo seja para a glorificação do Teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos vivendo dias onde parece que o mundo perdeu a bússola moral. No dicionário, moral diz que é um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo e o que é errado, o que é proibido, o que é permitido, dentro de uma determinada sociedade. Assim, logo, moral tem a ver com os valores que regem a ação humana enquanto inserido na convivência social, tendo assim um caráter normativo. Então, querido, podemos ver que os valores morais, o que é proibido, o que é permitido, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é amoral, ele precisa de uma referência, ele precisa de um norte, ele precisa de um parâmetro. Então a gente vai mostrar durante essa mensagem, essa palavra dessa noite, quem é o nosso norte, quem é a nossa referência. A nossa moralidade tem alicerce firme nas doutrinas cristãs, naquilo que diz a Escritura. O nosso parâmetro, a nossa referência está naquilo que a palavra de Deus diz. Então, nossas doutrinas e as Escrituras são elas que vão direcionar os nossos valores morais. A doutrina cristã tem um propósito de dizer a verdade, para que possamos ter acesso a essa verdade e agir a partir dela. Então, a doutrina cristã ela vai apontar, ela vai dizer a verdade, então ela vai dizer o que é a verdade, e nós vamos, com acesso a essa verdade, aplicar, agir de acordo com essa verdade. São essas verdades que direcionam os valores morais. Então, os nossos valores morais, elas estão com parâmetro, com diretrizes nas doutrinas cristãs e nas escrituras. Então, Jesus na oração intercessória, João 17,17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, os nossos valores morais estão baseados naquilo que as escrituras dizem para as nossas vidas. O nosso tema de hoje da Conferência das Famílias é a crise moral familiar por um legado às gerações. Então, a crise moral familiar por um legado às gerações.
A crise moral tem a ver com a perda dos valores, das referências, dos parâmetros morais. Então, hoje, esses valores morais, essa referência, ela tem se perdido. Nós, cristãos, devemos voltar ao nosso pensamento, nossos valores, mais uma vez, os nossos valores morais estão baseados nas Escrituras. Então, qual é o antídoto com relação à crise familiar? Fundamentar as nossas vidas no que diz as Escrituras. A nossa base de fé, o nosso norte, nossa referência, ela está baseada nas Escrituras. Então, uma pergunta que temos que nos fazer. Qual a pergunta que nós temos que nos fazer? Que conhecimento temos das doutrinas cristãs? Então, faça essa pergunta para você mesmo. Que conhecimento que você tem em relação a Deus, em relação ao Espírito Santo, em relação a Jesus Cristo, em relação às Escrituras, em relação a outras doutrinas cristãs que o que nós temos acesso em relação às doutrinas cristãs. O que conhecimento que você tem em relação ao nosso Deus? O que você conhece de Deus? Que conhecimento tem dessas doutrinas que diz, como eu falei anteriormente, Deus, do Espírito Santo, de Jesus, das Escrituras, doutrinas da queda do homem, do pecado, da queda, da salvação? O que você tem de conhecimento? No livro Curso para a Formação de Líderes e Obreiros, da editora Vida, no capítulo introdutório, o autor faz a seguinte afirmação: como filhos de Deus, é de esperar que nos esforcemos para saber tudo o que estiver ao nosso alcance sobre o nosso Pai Celestial, seus caminhos e a sua vontade para a nossa vida. Lidar com aquilo em que acreditamos de maneira desleixada é receita quase certa de frustração e de equívoco em nosso relacionamento com Deus. Então, o que ele quis dizer aqui, se você tem um conhecimento, se você não tem o conhecimento daquele que você professa que você serve e tem um conhecimento de maneira desleixada, certamente vai gerar frustração e equívoco na sua caminhada e no seu relacionamento com Deus. Ele continua dizendo que como saberemos se estamos agindo corretamente e se estamos fazendo as escolhas certas e vivendo de modo a agradar a Deus, se não houver uma base para esse conhecimento? Então, como vamos ter um parâmetro para saber se estamos certos, se estamos errados, se estamos agindo de uma forma como Deus quer ou como Deus não quer, se nós não conhecemos o nosso Deus? Em Oséias, capítulo 4, verso 6, a parte A, fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, que conhecimento nós, como família cristã, como servos do Senhor, temos do nosso Deus? Nesse mesmo livro, Alistair McGrath, ele diz o seguinte: ele diz, se alguém quiser fazer o que é certo, será preciso que tenha um conjunto de valores sobre a vida humana. Esses valores são determinados por crenças e essas crenças são formuladas por doutrinas. A doutrina cristã proporciona, portanto, a estrutura fundamental para o viver cristão. Precisamos conhecer mais do nosso Senhor. Também Oséias 6, verso 3, da parte A, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É algo constante. Conheçamos e prossigamos conhecer ao nosso Senhor. Nós precisamos ter conhecimento do nosso Deus, ter conhecimento do nosso Senhor, conhecimento de tudo aquilo que o Senhor é, para que não possamos e que não venhamos a errar. Porque muitas vezes erramos porque não conhecemos. Precisamos fundamentar a nossa fé no conhecimento e nas experiências com o nosso Senhor. Deuteronômio 6,
capítulo 6, verso de 1 a 9, o versículo 20, é o texto que eu vou usar como base para esse tema. Foi me proposto como referência uns outros textos, mas eu acho muito interessante aquilo que o Senhor vem mostrar através do livro de Deuteronômio em relação à família. E eu gostaria de primeiro trazer um contexto, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí em Deuteronômio 6. Vamos ler do verso 1 ao verso 9 e depois o verso 20. Como contexto, eu gostaria antes da leitura do texto, para que a gente tenha uma noção daquilo, do contexto onde está contido esse capítulo e os versículos que eu vou ler. O povo de Israel estava acampado nas campinas de Moabe, fronteira leste com a terra de Canaã. Então eles estavam na porta de entrada, faltava atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. A terra que foi prometida aos seus antepassados e que essa nova geração estava tomando posse. Então o Deuteronômio vem mostrar os discursos de Moisés, e no capítulo 1 ao capítulo 3 vem trazer o primeiro discurso de Moisés. Então nesse contexto, do capítulo 1 ao capítulo 3, Moisés recapitula o que ocorreu no Sinai até o presente momento e apela para o povo para que o povo aprenda com os erros anteriores. Então era necessário que eles, naquele momento, fosse relembrado dos erros de Israel, da geração anterior, da geração que pereceu no deserto, para que eles não repetissem os mesmos erros que os seus antepassados tiveram. No capítulo 4 ao capítulo 6, que é o segundo discurso, que é nesse contexto do segundo discurso que está incluso o capítulo 6, que nós vamos falar nessa noite. O capítulo 4 ao capítulo 26, ele apresenta os requisitos da aliança. Israel estava para entrar em uma nova terra e tudo dependia da sua constante e inteligente obediência a Deus. Então Deus vai dar as diretrizes, as ordens, e seria necessário que Israel obedecesse essas diretrizes, essas normas que o Senhor estava dando. Israel precisava de um fundamento, de uma base, de um norte para as situações e decisões que viriam a partir da entrada da terra prometida. Então, existia a necessidade de desocupar a terra. Sim, obedecer ao Senhor e desocupar a terra. Mas após a desocupação da terra, as relações entre eles, entre o povo, entre os próprios israelitas, era necessário que tivesse leis morais, que eles pudessem ser conduzidos, parâmetros para que eles soubessem o que era errado e o que é certo, o que era permitido e o que era negativo. Então a gente vê que nesse momento o Senhor está dando referência ao povo de Israel. Era necessário que eles soubessem como se comportar na terra que eles estavam indo, da forma que eles deveriam primeiro caminhar nessa terra que eles estavam recebendo, que era a terra por herança. Então nós vamos ler agora o capítulo 6. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos do capítulo 6, do verso 1 até o verso 9 e depois o verso 20. Vamos ler, assim diz a palavra do Senhor. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, manda ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve
e tem cuidado de guardá-los para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O verso 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na terra, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. O verso 20, no futuro, quando teu filho te perguntar que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Então, aqui está a palavra de Deus que traz ensinamentos para a nossa vida em relação a preceitos, mandamentos e ordenanças do nosso Deus. E esse capítulo, a gente vai começar a olhar alguns versículos, não vou me prender a todos os versículos, mas algo que me chama a atenção em relação ao contexto e daquilo que eu quero passar nessa noite. O que o Senhor tem colocado no meu coração em relação a valores morais, a família, principalmente a família, a nossa família. O que nós, como família, temos que voltar se temos errado ou progredir se estamos acertando. E é nesse momento que eu venho para esse texto e começo a ver algumas coisas assim muito interessantes da palavra de Deus. No verso 2, quando ele fala assim, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. A gente vai ver aqui no verso 2 que há um resumo do capítulo, um resumo daquilo que em todo o capítulo vai ser tratado. Então a gente observa aqui, a primeira coisa que o Senhor fala, guardes. Para que temas o Senhor, vamos voltar um pouquinho, para que temas o Senhor, para que a reverência ao Senhor seja completa, você deve primeiro guardar todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos. Quando isso? Todos os dias. E quem deve guardar? Você, teu filho e o filho do teu filho. Então, ele está dando aqui, primeiro, um resumo daquilo que vai ser tratado. Seria o versículo que está resumindo todo o assunto que vai ser tratado. Então, a gente começa a ver que o Senhor resume nesse versículo 2 sobre o guardar os mandamentos, quando todos os dias, quem? Teu filho, você, teu filho e o filho do teu filho. E se a gente for observar, o Senhor está tratando do ensinamento, está tratando sobre as referências para Israel no seio familiar. É a família como base para que esses estatutos se prolonguem de geração a geração. Que fique como o nosso tema de legado para as gerações. Então, a partir desse momento, desse resumo, a gente vai partir para os versículos 4, 5, 6 e 7. E citar o versículo 8 e 9. Então, a gente começa a observar nesse contexto da passagem bíblica, no contexto, no objetivo que Deus aqui está dando para o povo de Israel, um ensinamento já de primeira mão para a gente, que o Senhor está tratando de firmar os valores no seio familiar. A primeira coisa que eu começo a observar nesse texto é isso, é que o Senhor começa a tratar da questão das referências, a questão do norte dentro da própria família.
Então, no verso 4, a gente vê a primeira ordem, a ordem do Senhor, que é o seguinte: ouve, ó Israel. Israel, ouve. Ouve o quê? Ouve o Senhor, nosso Deus, é um único Senhor. Há uma ordem de reconhecer que o Senhor, o Eterno, é o único Senhor. Que o único Deus de Israel é o mesmo em todos os lugares. Então ele está fazendo uma confissão de fé. Que nesse momento você se declare isso. Uma confissão de fé, que ele é o único, que o Senhor é o único, que Deus é o único Senhor, e que ele será em todos os lugares. Na terra que você está herdando, ele será o único Senhor. O único Senhor, e a palavra, até algumas versões, fala que é o Eterno, é o nosso Deus e o único Senhor. Israel precisará dessa confissão. O povo seria exposto a deuses falsos, o povo seria, e essa confissão seria a base para tudo aquilo que estariam vivendo na terra prometida. Então era necessário ter primeiro a declaração de fé, que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então a primeira, que quando entrasse na terra prometida, deuses falsos iriam aparecer, mas era necessário que Israel tivesse a base, o conhecimento, a declaração que esse era o único, que Deus era o único Senhor. Essa confissão levaria Israel a um posicionamento diante das dificuldades. Isso também é em nossas vidas também. Um posicionamento sobre as dificuldades, em saber que o Senhor é o nosso Deus e é o único Senhor. O Senhor da sua vida, o Senhor da minha vida. O verso 5, que eu volto a ler, ele traz uma exortação para Israel. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse versículo ele traz para a gente, se a gente olhar ele com detalhe, ele fala assim: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aqui o amar de forma completa, de forma inteira, de uma forma de onde esteja envolvido o seu coração, a sua alma e a sua força. Uma vida inteira, sua mente, sua vontade, seu desejo, suas emoções, sua energia física, sua energia mental e até mesmo as suas posses. Israel deveria amar ao Senhor de uma forma completa, de uma forma inteira. A gente vê lá em Marcos, no capítulo 12, do 28 ao 33, o nosso Senhor Jesus Cristo repetindo esse versículo. Jesus foi questionado por um escriba que faz a seguinte pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? A resposta do nosso Senhor é o seguinte: Jesus responde no verso 29, primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É a confissão de fé. E ele continua no verso 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E é interessante a resposta o pensamento, a centralização do pensamento do escriba. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento
e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo com a si mesmo, como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ele reconhece, o escriba reconhece aquilo que Jesus estava falando. E o que Jesus estava falando, além de que a gente viu no texto de Deuteronômio, Jesus ele amplia um pouco mais esse versículo, entrando a questão do entendimento de todo o coração, alma e força. Foi quando nós estudamos lemos Deuteronômio 6, verso 5. E nesse verso 30, Jesus coloca o entendimento. Então Jesus está aqui dizendo, principalmente, que deveríamos ter primeiro a lei primária é amar. Amar ao Senhor de forma inteira e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, queridos, a gente vê nesse momento o Senhor trabalhando em algo muito interessante, que é, primeiro, saber que o Senhor é o único, saber e amar ao Senhor de forma inteira. E quando a gente vê amarás, a gente está falando uma palavra diretamente no seio familiar, falando, ó, você amará o Senhor. Você. Então a primeira coisa que eu tenho é minha confissão de fé. E o segundo passo que eu tenho aqui é entender que eu devo amar a esse Senhor de uma maneira completa, inteira, de uma maneira totalmente envolvido por esse Senhor. Amar ao Senhor de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, de todo o meu coração. É estar inteiramente vivendo esse amor que o Senhor nos concede. No verso 6, a gente tem assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Na Bíblia Mensagem, esse versículo está escrito o seguinte, escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Então, esteja no seu coração, no interior, no teu interior, é a mensagem, todos esses mandamentos. No Provérbios 4, 23, fala, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o que a gente pode observar, que eu deveria fazer minha confissão de fé, amar e guardar os mandamentos no coração. Esses são os 3 primeiros pontos que nós vimos aqui. E esse ponto ele está relacionado, eu não disse que é o ponto 1 da minha exposição nessa noite, é que está falando assim, a minha experiência pessoal. É necessário, queridos, antes de eu ensinar, antes de eu passar aquilo que eu quero passar para o meu filho, para os meus netos, primeiro eu tenho que ter minha experiência pessoal. A minha confissão de fé, amar ao Senhor sobre todas as coisas e guardar os mandamentos no coração. Então esses seriam os 3 pontos principais para que você, dentro da sua família, você possa desenvolver aquilo que o Senhor tem nos chamado e tem passado de valores e para a nossa geração, para nossas vidas e para a geração que virá. Após escrever no coração as verdades do Senhor, que foi falado no versículo 6, os mandamentos precisam entrar na corrente sanguínea. Eles precisam entrar na circulação. Eles precisam estar na nossa atividade da vida. Agora que você está amando por completo, por inteiro ao Senhor, os mandamentos, os preceitos estão gravados no seu coração, agora a gente já pode passar ao próximo passo. Qual é o próximo passo? É o verso 7. O verso 7, que ele fala assim, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa,
e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Então, após você ter a sua confissão de fé, após você amar completamente esse Senhor, após você trazer esses mandamentos para o coração, agora você precisa fazer com que ele circule, fazer com que ele entre na atividade da vida. E o verso 7, ele diz que nós devemos mencionar esse versículo em casa, esses mandamentos, melhor dizendo, esses mandamentos em casa. Tem que ser assunto de conversa. Esses mandamentos, a estrutura da nossa fé, ela tem que ser conversada em casa. E onde será conversado? Onde será conversado? O versículo fala ali, conversado onde estiver, pelo caminho. Ela deve ser antes de dormir e ao levantar-se. Então a gente observa que é de uma forma completa. Se fosse escrito, se a gente pudesse reescrever esse versículo hoje, seria nas nossas brincadeiras, quando estivéssemos assistindo a um filme, a um programa, ou quando estivéssemos jogando videogame com o nosso filho, em todos os momentos. Essa mensagem ela deve ser mencionada em casa, esses mandamentos devem ser conversados, explicados, aplicados na vida dos nossos filhos, no seio da nossa família, em todos os momentos. Seja numa brincadeira, seja na hora de dormir, seja na hora de acordar. Eles precisavam Israel precisava que esses mandamentos eles tivessem na corrente sanguínea mesmo. Quando a gente estuda alguma coisa que a gente quer saber muito, nós estudamos tanto para que isso fique na pele, no sangue, a gente saiba daquele assunto. E era exatamente isso a ordem de Deus para aquele povo. Que aquela geração que entrasse e as próximas gerações, elas soubessem das leis morais, elas soubessem dos estatutos do Senhor, para que elas pudessem viver. Mas era necessário, queridos, era necessário que os pais dessem esse exemplo. Na Bíblia a Mensagem tem duas palavras que é muito interessante. E eu vou ler esse versículo e vou frisar essas duas palavras que quando nós lemos na minha versão, que é a Almeida 21, quando ele fala assim, ensinarás aos teus filhos. Pensa que dá um entender, a gente sabe que para eu ensinar, para que eu fale daquilo que eu queira ensinar, eu tenho que saber, eu tenho que viver aquilo. Então, na Bíblia Mensagem, ela vai trazer esse início de versículo de uma forma que traz como você tem que estar cheio dessas verdades. O versículo começa assim, aproprie-se, você traga isso para você, viva essa confissão, esse amor, esses mandamentos. E que você, a partir disso, você leve os seus filhos, netos, a apropriar-se dessas verdades. Eu vou ler agora esse capítulo, o verso 6 o verso 7, até o verso 9, na Bíblia Mensagem. Apropriem-se deles, dos mandamentos, dos estatutos, e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam um assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua, onde eles estejam repetidos desde a hora em que vocês se levantem de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas de suas cidades. Então, queridos, aproprie-se. Você e eu, nós devemos primeiro nos apropriar-se. Era o que o Senhor estava falando para Israel. Aproprie-se desses versículos,
da confissão que você fez, do amor que você tem. Amar ao Senhor de forma inteira. Agora, depois que você se apropriou, que você trouxe para o seu coração, que virou sua pele, que você vive, agora leve para os seus filhos e que eles se apropriem também dessa forma. Que eles também possam trazer que o Senhor é o único, que o Senhor Deus é o único Senhor. Que deve amar ao Senhor completamente. E que tragam, isso vai ser passado de legado, de geração em geração. Então, essa é uma verdade tremenda da palavra de Deus. Uma ordem do Senhor, porque a situação ficaria difícil. O Senhor já saberia que na frente a situação, as informações que chegariam até Israel, os convívios que Israel teria, seria difícil. Como nós hoje temos, onde nós vivemos. Nós hoje temos que enfrentar dificuldades, às vezes fora da nossa casa, e muitas vezes fora da nossa casa, mas muitas vezes trazemos essas dificuldades para dentro da nossa casa, através de mensagens e valores, através da internet, através das redes sociais, e nós devemos ter isso em mente, apropriar-se de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e fazer com que os nossos filhos, os nossos netos, também se apropriem como legado para as gerações. E o verso 20, que eu gostaria de estar agora lendo com os irmãos. Ele começa com a seguinte frase: no futuro, quando teu filho te perguntar. Eu gostaria de a gente parar nessa afirmação. No futuro, quando teu filho te perguntar. Aí logo depois vem a pergunta. Quando Deus, a partir do verso 3, vem orientando e exortando Israel a importância de reconhecer o Senhor Deus é o único Senhor. A amar o Senhor de forma completa, de forma íntegra, de forma inteira. Apropriar-se e levar os filhos a apropriar-se dos mandamentos e ensinamentos em todos os momentos. O Senhor esperava que a observância fiel de Israel chamasse a atenção dos filhos. Queridos, como deve ser, como é gratificante em um filho perguntar: quem é esse Deus que você serve? Eu vejo esse Deus na sua vida. Então essa pergunta me remete à questão se no futuro, quando teu filho te perguntar, me diga quem é esse Deus que você serve, porque você vive. E a pergunta que segue depois dessa afirmação, ele fala assim: que significam os estatutos, testemunhos e preceitos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Porque ele viu com que o pai, a mãe, o seio familiar vivia esses estatutos e esses preceitos. A resposta que nós temos a partir do verso 21 é o seguinte: responderás ao teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido aos nossos pais com juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, para que Ele nos preservasse em vida como estamos hoje. Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então, queridos, o que a gente vê aqui, o testemunho para a próxima geração. Uma frase que eu vou ler agora, mas eu gostaria depois de firmar com algo que nós escutamos há um tempo atrás com o presbítero Isaí e na semana da jornada de oração com a diaconisa Vandinha. Eu vou ler essa frase que ele diz assim: não há preceitos que valha muito, a menos que seja reforçado pelo exemplo.
Eu vou repetir. Não há preceitos que valha muito, a menos que seja reforçado pelo exemplo. Então é o exemplo que nós damos aos nossos filhos, às nossas gerações, que vão ficar como legado para o futuro. Legado foi uma palavra muito usada que veio à tona desde a Olimpíada da Copa do Mundo aqui no Brasil e na Olimpíada, nas obras que estavam fazendo, que seriam legados para nós. Muitas delas não foram legado alguma. Legados é algo que ficará para o futuro. E o que ficará para o futuro das nossas famílias? Nós escutamos numa reunião do MAP, o presbítero Isaías, semana até o pastor Jorge citou isso na jornada de oração, sobre o passar a tocha para o seguinte. Na Olimpíada, quando tem a questão da passagem, da corrida da tocha olímpica, que é passado de mão em mão, eles nunca passam a tocha apagada. Sempre a tocha ela é passada acesa. E o presbítero Isaías estava lembrando isso. Então, quando nós pensamos nas gerações futuras, você e eu, como pai, como avós, como servo do Senhor, temos que passar essa tocha acesa. Mas se no meio do caminho essa tocha veio apagar, é necessário que você fale para o Senhor: Senhor, acenda essa chama, para que eu possa passar isso como exemplo para as minhas gerações, para os meus filhos. E a diaconisa Vandinha estava falando sobre essa questão de filhos e netos. E ela falou muito bem em relação a isso. O que nós vamos deixar de legado para os nossos netos e para o que nós estamos deixando para os nossos filhos. Não é algo material que temos que deixar, queridos. Algo material que nós vamos deixar heranças, mas a maior herança que nós podemos deixar é o nosso exemplo como servos e servas do Senhor. É o conceito de valores morais firmado na palavra de Deus. São conceitos firmados naquilo que o Senhor Jesus, que a palavra do Senhor nos ordenou, e aquilo que o Senhor Jesus tem nos ordenado a cada momento. Então, nós devemos amar a esse Deus, viver para esse Deus e passar isso de geração para as nossas gerações. Então, nesse contexto que eu entendi esse texto de Deuteronômio 6. Primeiro, eu preciso ter minha experiência com o Senhor. E através da minha vida, através do meu exemplo, ensinar os mandamentos do Senhor. Queridos, viva e ensine, aproprie-se das verdades e transmita as verdades aos nossos filhos e netos. Hoje falamos sobre crise moral da família. A avaliação de que é moral ou amoral, temos que olhar através de referências, seja sociais, seja através de costumes, etc. Mas como cristãos, a nossa referência principal são as verdades contidas nas Escrituras. Quando Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, recebeu os mandamentos, os estatutos, os preceitos que deveriam obedecer. Deus mostra ao povo que deveria primeiro fazer uma confissão de fé, onde reconheciam que o Senhor Deus é o único Senhor. E com isso, amar um único Deus de forma completa, inteira, com o coração, com a alma, com a força e com o entendimento. A partir desse ato de fé e confissão do senhorio, aí que viria o ensinamento. Apropriar-se e levar a apropriar. Em todos os momentos, em todos os lugares, desde o amanhecer até o anoitecer. Que legado melhor poderíamos deixar para os nossos filhos e netos, a não ser que reconhecemos e vivemos para um único Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e que o amamos de forma completa.
Que legado é esse que deixaremos para os nossos filhos e netos? É esse legado. É um legado, é o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos e netos. Vamos lembrar, eu gostaria de lembrar o que Paulo escreveu aos Filipenses, a mensagem aos cristãos. Ele traz uma mensagem como a imagem dos cristãos como cidadãos do céu. Eu gostaria de fechar essa palavra dessa noite com esse texto e a gente pensar nós como cidade avançada, como posto avançado da cidade real, temos feito. O texto de Filipenses 3, verso 20 e 21 diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Aqui nesse texto, quando Paulo fala aos nossos irmãos de Filipenses, eles entendiam muito bem o que estava sendo falado aqui. Quando Paulo fala que a nossa cidade está nos céus, como cristão, como um cidadão do céu. Eles entendiam porque a cidade de Filipo era uma colônia romana, um posto avançado de Roma na Macedônia, na Europa. Era um posto avançado de Roma no território inimigo. Os filipenses obedeciam às leis romanas, eles falavam a língua romana, mas o coração deles ansiava pelo dia em que retornariam ao lar, sua pátria, a sua terra natal. O mesmo, querido, acontece com nossas famílias. Somos a nossa família. Nós somos postos avançados na cidade eterna real, que procura obedecer às leis do Senhor no território estrangeiro. Ansiamos, queridos, pelo dia que iremos para o nosso lar. Eu gostaria de que a gente pensasse algumas coisas agora no final. A nossa família, a nossa casa, o nosso lar, tem sido realmente um posto avançado da cidade eterna real? Nós, como família, temos sido esse posto avançado, que temos obedecido às leis do nosso Senhor, às diretrizes do nosso Senhor? Os nossos valores têm sido realmente os valores fundamentados nas Escrituras? Os valores morais da nossa casa, os valores morais da nossa vida, têm sido realmente os valores apontados nas Escrituras, fundamentados nas Escrituras? Os nossos valores cristãos, queridos, são inegociáveis. Eu lembro que a Vandinha até falou, botou um exemplo, muitas vezes o valor, ela talvez não seja inteiramente nessas palavras, mas que muitas vezes nós pesamos. Para minha casa são os valores e para os outros de fora são outros valores. Então, o mesmo peso que eu tenho em relação ao de fora, eu tenho que ter o mesmo peso com o da minha casa. Aquilo que é errado, o que é certo, é certo. Se você é um verdadeiro posto avançado da cidade real eterna, amém, glória a Deus por isso. Mas se você já se deixou influenciar por conceitos contrários aos valores eternos, deixados, registrados pelo nosso Senhor nas Escrituras, chegou a hora do conserto. Lembra da tocha? Eu não posso passar a tocha apagada. Se nesse momento de passar a tocha ou de caminhar com os nossos filhos, valores foram se perdendo, foram sendo diluídos. Os nossos valores cristãos, queridos, não devem ser diluídos de maneira alguma, são inegociáveis.
São verdades inegociáveis. A nossa regra de fé e prática é a nossa confissão de fé quando nós somos batizados. A palavra de Deus, ela deve estar no centro da sua casa, no centro da sua família. Queridos, a gente tem que voltar à palavra de Deus. Se queremos um reavivamento, um avivamento das nossas casas, da nossa família, da nossa igreja, precisamos retornar à palavra de Deus, aos valores da palavra de Deus. E que nessa noite você pense sobre isso. Primeiro na sua vida. O que você tem deixado de exemplo para o seu filho? Que legado você tem transmitido para o seu filho? Muitas vezes nós olhamos só para o filho. Como será o meu filho no futuro? Queridos, volte um pouquinho. Volte um pouquinho, olha para você. Como eu tenho sido como servo e servas do Senhor. Como eu tenho sido como alguém que se posiciona diante de valores. Será que eu ensino algo para o meu filho e eu mesmo aplico diferente na minha vida? Queridos, isso está totalmente errado. Nessa semana está sendo vinculado um comercial na televisão que fala sobre valores. O meu pai me ensina que roubar é errado. Mas ele faz isso, isso e isso. Queridos, aquilo que eu falo tem que ser exatamente aquilo que eu vivo. Então nós, primeiro momento, vamos olhar para nós mesmos, fazer uma autorreflexão, olhar para dentro de nós, como tem sido você e eu como sacerdote, como família do Senhor. Exemplo, ser exemplo, imprimir o exemplo. Foi o que eu falei anteriormente. Muitas vezes os preceitos, as palavras, os ensinamentos, eles vão ser muito melhor aplicados através do seu exemplo, através do meu exemplo. Que a gente, durante essa noite, a gente pense sobre isso. E que a gente pense exatamente como tem sido a nossa vida. Então é o momento de você se arrepender se você se posiciona dessa forma. Senhor, me corrige. Senhor, me arrependo. E chegue para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto e fala, ó, eu errei nisso, nisso e nisso, mas o Senhor tem me incomodado e eu preciso me consertar. Isso é errado, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Mas para isso, querido, você precisa conhecer o Deus que você serve. Sirva ao Senhor conhecendo quem Ele é. Sirva ao Senhor de maneira inteira. Ame ao Senhor de maneira inteira. E que o Senhor possa estar incomodando e que o Espírito do Senhor possa nos incomodar para ser melhor, para ter uma sociedade, para um país diferente. É necessário que a minha família, a sua família, esteja firmado na rocha que é o Senhor. Que você esteja colocando a sua vida diante do Senhor nesse momento. Feche os teus olhos. Senhor, nós aprendemos nessa noite que devemos, Senhor, fazer nossa confissão de fé, amar ao Senhor de maneira inteira, trazer isso para o nosso coração, entrar na nossa corrente sanguínea, viver, apropriar-se das verdades do Senhor e transmitir para os nossos filhos e netos. E que tudo isso sirva de legado para uma geração que seja fiel à tua palavra, fiel aos teus valores, fiel àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Para quando os nossos filhos e netos forem bombardeados, Senhor, pela mídia, bombardeados pela rede social, valores contrários à palavra do Senhor, eles possam se posicionar, Senhor, e dizer, eu aprendi isso dentro do meu lar, porque o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, me ensinou que na palavra de Deus diz de maneira contrária o que vocês estão falando. E que nós possamos, como pais, Senhor, estar nos arrependendo se falhamos, Senhor, se falhamos na educação dos nossos filhos. E que possamos ter exemplos, Senhor, ser exemplo, Senhor, para aqueles que estão dentro do nosso lar.
Deus, que possamos, Senhor, realmente viver para Ti. Amar ao Senhor de maneira completa e inteira. Não ser somente aquele que vive o Evangelho quando está dentro da igreja, mas quando está em casa, no trabalho, ao caminhar, ao levantar. Ao Senhor, está em qualquer lugar, ser inteiramente teu. Obrigado, Senhor, por essa conferência e que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glorificado seja o nosso Deus por essa palavra tão importante, essa ministração que fala profundamente aos nossos corações e alcança todas as gerações. Nós agradecemos o carinho do presbítero Loriviana, a sua disposição, a sua dedicação e nos separar o seu tempo para nos ministrar esta palestra, esta palavra no quinto dia da nossa conferência. E precisamos anunciar a você que amanhã estaremos no último dia da nossa conferência de famílias. Acontece que temos um diferencial de horário. Amanhã será domingo e, excepcionalmente, sendo domingo, o horário de início da conferência não será às 19h30, será às 18 horas, porque estaremos em culto presencial na igreja e também transmissão online. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Fique na paz do Altíssimo.